Amigos e amigas do nosso canal, gratidão eterna pelo aumento dos inscritos no nosso canal. O presidente Jair Bolsonaro faz uma visita à Rússia e se comporta como gente civilizada. Daqui a pouco eu falo sobre isso contigo, mas quero que agora você continue nessa corrente de encaminhar o nosso pleito de inscrição aos seus amigos. E você que já inscrito aperte o sininho do gostei, comente, nos ajude a crescer na plataforma do YouTube. O presidente Jair Bolsonaro começou hoje a sua visita à Rússia e aceitou todas as exigências do governo russo para não contaminar o presidente Vladimir Putin. O primeiro-ministro Olaf Scholz, não sei se é isso que assim que fala em alemão, não aceitou de forma nenhuma se submeter a absolutamente nada dos desejos de Putin. E por isso, então, foi recebido naquela mesa enorme, de forma a não garantir nenhum contato com o presidente da Rússia. Da mesma forma, aconteceu com Emmanuel Macron, que simplesmente também se recusou a ser tratado de forma diferente. E aí, então, também foi recebido com aquela mesa gigantesca. Já Jair Bolsonaro, que é muito altivo no Brasil, é isso, é aquilo, se submeteu a 5 testes e a quarentena, apenas para conversar de uma maneira mais próxima com o presidente da Rússia. O que significa dizer claramente que existe alguma intenção por trás disso. Bolsonaro é conhecido no mundo por atacar o maior comprador do Brasil, o maior garantidor de emprego no Brasil, China. Então, precisa fazer uma média com a Rússia, mesmo porque com os Estados Unidos da América as relações não são boas. Mas considerando tudo isso, minha cara, minha nobre família baiana, família brasileira, o que levaria o presidente Jair Bolsonaro até a Rússia? Em princípio, seria melhorar a relação comercial entre Brasil e Rússia, que é deficitária para o Brasil. A Rússia comprava, na época do governo Lula, 8 vezes mais do que compra hoje no governo Bolsonaro. O que significa dizer que a nossa política do Itamaraty, as nossas relações internacionais com a China ou com a Rússia não são boas. Governo autoritário, governo repleto de incompetentes, enfim. O fato é que isso redunda da falta de dinheiro no Brasil, porque é uma porta importante. Na Rússia não existe ninguém morando na minha casa, minha vida. Na Rússia não existe ninguém passando fome. Isso é coisa de país capitalista, como o Brasil. Bom, e aí o Jair Bolsonaro se submeteu a tudo isso. Chegou lá de máscara e tal. Agora pergunta-se, o que é mais importante para quem é brasileiro? É o irmão brasileiro que pode se contaminar com a nossa falta de cuidado com a vacinação? Ou o presidente da Rússia? Pois é. Não me recordo de presidente brasileiro que chegou à Rússia e foi recebido por uma segunda pessoa que não foi o presidente da Rússia. As coisas mudaram em relação ao que o Brasil representa hoje no mundo. O presidente Jair Bolsonaro é mal visto em toda a Europa.
Só existe na Europa um cidadão que acata Bolsonaro porque é um ditador, que é o presidente da Hungria, país de extrema direita, governado por um ultraconservador. Na Europa democrática, Bolsonaro não circula bem. Inclusive, vereadores, parlamentares da cidade onde foi dada a Bolsonaro uma moção, estão trabalhando para retirar essa moção de Bolsonaro, por Bolsonaro não ser uma pessoa não grata na Europa. Medidas autoritárias, insistência em favorecer as pessoas que desmatam a Amazônia, inclusive agora com um crédito aberto no BNDES de quase 30 milhões de reais para quem desmatou. Enfim, políticas erradas, luta contra a vacina, desejo incomensurável da tal imunidade de rebanho, onde se sabe que, na pior das hipóteses, morreriam mais de 7 milhões de brasileiros. Há uma série de intenções por trás disso que nós não podemos ficar aqui adivinhando. O fato é que o prestígio do Brasil no exterior foi bastante abalado com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. E tão abalado que ele fez de tudo para pousar numa foto ao lado de um dos principais líderes do mundo, Vladimir Putin. Inclusive, para também aproveitar e dar uma melhorada na sua posição eleitoral aqui no Brasil. Estando ao lado de Putin, pode parecer para alguns que ele é um presidente aberto a negociações com o mundo comunista. Porque, vejam só, todo o trabalho da equipe de Jair Bolsonaro e seus asseclas é para quê? É contra o comunismo, não é isso? Por acaso, o Partido dos Trabalhadores, quando esteve no poder com Lula e Dilma, o Brasil se transformou num país comunista? A Rússia é comunista desde 1917, não é? A Rússia é um país comunista. Então, por que esse carinho excessivo com a Rússia? Não é interessante? Qual é o comunismo que Jair Bolsonaro e seus asseclas combatem? É o comunismo da Rússia? Porque a China não é mais comunista. A China abriu seu país e tirou 400 milhões de pessoas da pobreza. E já marcou para até 2025, mais 400 milhões de pessoas sairão da pobreza na China. É bom lembrar que a China tem 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. O que significa dizer que antes de 2030, a China não terá ninguém pobre. Definitivamente. O salário mínimo na China equivale a 5 mil reais no Brasil. Salário mínimo no Brasil, como os senhores sabem, é 1.000 e poucos reais. Só que a comida na China, apesar de ser comprada no exterior e grande parte no Brasil, é mais barata do que no Brasil. E aquele chinês que você ouvia dizer que comia rato, não come mais. Mas a China é um país capitalista hoje. Apenas tem um regime de partido único e 5 mil deputados. Mas é comunista, sob o ponto de vista, para Jair Bolsonaro. Combate a China em tudo. A China é responsável pela compra de 40% dos produtos brasileiros. Mas o vírus é chinês, o chinês não vale nada. Não dá para entender isso. E me parece que a China hoje não pode mais ser considerada um país comunista. Para mim, a China é totalmente capitalista.
Bom, e nessa confusão toda foi lá o Jair Bolsonaro buscar prestígio. Aparecer diante de uma, como já falei, de uma das autoridades mais importantes do mundo e ficar bem na foto, já que no Brasil ninguém de sã consciência deseja renovar o seu mandato. Essas tentativas, eu acho até que são até justas que ele faça. O que não pode é tentar mentir, espalhar fake news. Falar em fake news, já roda na internet, porque esse pessoal do Bolsonaro realmente são craques na mentira. E engana alguns idiotas, você sabe disso. Mas aí o que aconteceu agora, já está rolando um vídeo na internet que foi encaminhado para mim pelo meu amigo Paulo Piton, dizendo o seguinte, que Bolsonaro foi lá e Vladimir Putin tem uma declaração dizendo que, não é que tem a declaração, estão deformando o que Vladimir Putin está falando. Dizendo que depois de conversar com Bolsonaro ainda no avião, ele resolveu não mais invadir a Ucrânia. Durma num barulho desse e veja se você não acorda em maus lençóis. Boa noite.